buenos días. Boa tarde, ouvintes da Mundial. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, falando sobre nutrição, falando sobre alimentação. Semanalmente, esse programa traz informações diversas, né? Sobre o nosso metabolismo, como funciona o nosso corpo, como é que eu fico doente, doutora. Isso vai trazendo, assim, muitas informações para você, que é um ouvinte de quem procura informações para crescer, para conhecer e para ser uma pessoa melhor. Dia a dia. Meu nome é doutora Deni Nogueira, sou nutricionista especializada em nutrição clínica funcional e fitoterapia. Hoje o programa vai falar sobre colesterol. Se você tem colesterol alto, baixo, conhece quem está tomando remédio para o colesterol, hoje nós vamos trazer muitas informações importantes para colesterol. Eu atendo em 3 consultórios no Jardim São Paulo, na Vila Madalena e Bragança Paulista. A central de agendamento é a mesma, telefone 2977-1088. Nós estamos em live, nós estamos ao vivo na internet. Se você quiser fazer alguma pergunta, se você quiser ligar aqui na rádio e perguntar sobre colesterol, que é o assunto de hoje, ligue. O telefone é o 3171-0221. E na live é só entrar aqui no site da Mundial e você vai ter condição de fazer aí a sua pergunta e os meninos passam pra gente. Esse programa de hoje vai falar se você precisa reduzir o seu colesterol, mas você não quer fazer uso das vastatinas. Doutora, eu não quero colocar mais um remédio na minha vida, né? Ou está cansada de sofrer os efeitos colaterais da vastatina, que são vários. Você pode mudar a sua alimentação e mexer nessas causas que estão fazendo você ter o seu colesterol alto. O colesterol, nós temos muito para falar sobre ele. E nós temos um conceito do que é o colesterol. Os conceitos que precisam ser revistos e explicados para o ouvinte da rádio. O colesterol não é uma gordura, tá? Como é falado. Ele é um lípide, isso é uma coisa diferente. O colesterol é um dos principais itens sintetizados pelo nosso corpo. Nosso corpo produz colesterol. O colesterol é importantíssimo para o nosso corpo porque ele engloba diversas funções do nosso metabolismo. Ele não é esse vilão, esse bandidão que estão fazendo do colesterol. A busca frenética da medicina em manter os níveis de colesterol muito baixos, está distribuindo remédio aí para todo mundo e nem todo o colesterol sobe por problemas relacionados a metabolismo. Muito do colesterol sobe porque a sua dieta está desequilibrada. O colesterol é especialmente encontrado no nosso corpo em membranas celulares, ele participa do nosso metabolismo. Nossa, doutora, ele faz parte, ele é uma coisa produzida pelo nosso fígado para a nossa saúde e o nosso bem-estar. O colesterol, ele é um precursor, ele participa da fabricação de hormônios esteroidais, que são os nossos cortisol, DHEA, aldosterona, enfim, e o próprio cortisol. O colesterol é importante componente da bile, que é armazenada no fígado e participa do processo digestivo das gorduras. O colesterol é importante no metabolismo das vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K. O colesterol faz parte da formação e manutenção de membranas da célula do nosso corpo. Então, o colesterol regula a conversa que existe entre as células. É um negócio, assim, importante para a nossa vida. Como é que nós produzimos colesterol, doutora? O colesterol é naturalmente produzido pelas células do fígado, medula espinhal, cérebro, e participa aí dos hormônios, e isso faz parte, ele aparece muito na córtex da suprarrenal, nos testículos, ovários e tudo mais. Qual é a base alimentar para se formar colesterol na nossa vida, doutora? Há um grande equívoco quanto à formação do colesterol. O colesterol não é uma gordura, ele não se forma a partir da gordura que você come. A gordura saturada, a gordura da picanha, a gordura da manteiga. Lembra do negócio de ovo, sobe colesterol? Isso não existe mais.
Os estudos comprovam que a ingestão de ovos que tem colesterol não vai alterar o seu colesterol. Não existe nenhum trabalho científico que prove isso. Então, o ovo deixou de ser esse vilão que era antigamente. O colesterol, por ser um lipídio, ele se forma no nosso metabolismo através da ingestão de carboidrato. Não tem nada a ver com o torresmo, não tem nada a ver com a manteiga ou a gordura da picanha. Não é uma gordura, né? Então, isso você tem que equilibrar o seu metabolismo de consumo de carboidrato, porque senão seu colesterol vai subir. O colesterol, na maioria das vezes, sobe quando existe uma condição metabólica inflamatória. Nossa, doutora, então quer dizer que se eu tiver uma inflamação correndo no meu corpo, por exemplo, as gastrites, as rinites, as sinusite, colite, eu tiver algum processo inflamatório, meu colesterol pode subir? Ele pode subir sim. Então, precisa avaliar por que o colesterol de um paciente sobe. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre colesterol, nós estamos ao vivo aqui na rádio e na live também, no telefone 31710221. Você liga e vamos falar sobre colesterol. Então, o nosso corpo trabalha com uma coisa chamada sistema compensatório. O que é um sistema compensatório? Se vem colesterol de fora, o corpo produz menos. Isso quando a gente está equilibrada. Como o colesterol se movimenta, doutora, no nosso sangue? Ele é um composto insolúvel em água e para ser transportado ele precisa daquelas frações, daquelas lipoproteínas que transportam colesterol, que você vê lá no seu exame de sangue que vem escrito LDL, HDL. Então, com isso, você vai ter o transporte do colesterol, da onde ele é produzido até as células do metabolismo. Ok? Para você que tem uma pessoa na linha? Tem uma pessoa, pois não? Meu nome é Cristina, prazer falar com a senhora. Da mesma forma. Eu gostaria de saber sobre o colesterol de origem familiar, que eu tenho já a vida toda, né? E eu pratico exercício, tenho uma dieta saudável, não como glúten, nem leite. Então, tenho um consumo reduzido de carboidrato, mas o colesterol não baixa. Eu sou obrigada a tomar as estatinas, né? Sei. E eu queria saber se existe alguma outra alternativa. Eu já tentei também os derivados do arroz negro, ele também não funcionou. Você tomou o Monascos Purpúreos? Isso, é Monalés. O Monalés, tá? O Monalés, ele serve mais para baixar o triglicérides, tá? E para o colesterol a gente dá outros itens. Eu vou responder para você. Muitos do que está acontecendo hoje com essa questão de colesterol familiar, né? Hoje nós temos fitoterápicos que fazem com que esse colesterol familiar consiga ser reduzido. Então, a gente usa muito da fitoterapia para equilibrar este órgão e vamos avaliar por que é que uma pessoa está com o colesterol alto. O que acontece? Qual é a sua condição que leva você a ter o colesterol alto? Então, você pode ser portador, por exemplo, de uma inflamação, como eu falei, gastrite, esofagite, colite, ele vai estar alto. Você pode ter a mais perigosa, uma das inflamações, que é a chamada inflamação silenciosa do endotélio, que quando existe nas veias e as veias, as nossas artérias, elas ficam inflamadas. Você pode estar vivendo um hipotiroidismo, o colesterol sobe. Se você tiver baixa de vitamina D, que hoje a maioria das pessoas tem isso, o colesterol sobe. Insulina alta. A insulina, muito pouco se pesquisa a partir da insulina. A insulina é um marcador, ele é um hormônio de atuação em diversas áreas do nosso corpo. Ele não serve para só colocar essa glicose para dentro da célula. Essa insulina, quando está alta, ela é capaz de alterar vários setores da nossa vida. Uma insulina alta, que o ideal é a partir de 5,
tá? Ela ser assim, no máximo 5. Quando você tem insulina maior do que isso, você fica predisposta, por exemplo, a hipertensão, você vai desenvolver depósito de gordura abdominal, você vai ter a resistência insulínica, você vai ter esteatose hepática. Se você tem depósito de gordura no fígado, o depósito de gordura do fígado vem de insulina alta. E precisa ser equilibrada. A gente trabalha para equilibrar essa insulina na vida do paciente e ele começa a perder a gordura do fígado. Então, tudo é uma questão de qual é o mediador que está fazendo essa pessoa ter o colesterol alto. Isso precisa ser pesquisado. E aí, então, a gente consegue encontrar o fio da meada e ajuda esse paciente. Fora isso, como eu te expliquei, você tem alguns fitoterápicos, né? Que ajudam a baixar esse chamado colesterol familiar. E isso praticamente se coloca numa fórmula e por um tempo e problema resolvido. Fora isso, hoje nós temos muitos itens que ajudam a baixar esses colesteróis que são mais resistentes, né? Tem componentes do Berberis bulgaris, bárbaros, são coisas assim muito, muito, muito legais para ajudar a baixar a questão do colesterol. Vamos lá. Para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Deni Nogueira, eu sou nutricionista, especializada em nutrição clínica funcional e fitoterapia. Eu atendo em 3 consultórios no Jardim São Paulo, na Vila Madalena e Bragança Paulista. A central de agendamento dessas consultas é a mesma, é o 2977 1088, 2977 1088. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre colesterol, nós estamos ao vivo. O telefone é o 31710221. Taxas de colesterol. As taxas de colesterol nos últimos 20 anos mudaram muito. Antigamente um colesterol era de 230. Hoje, eu vou atender um telefone e já falo disso para vocês. Pois não, quem fala? Boa noite, boa noite. Beth. Pois não. Eu gostaria que a senhora comentasse, é o meu filho que ele está apresentando uma taxa de colesterol de 170, ele tem 9 anos. Glicemia dele está 90, a hemoglobina glicada está 5. Olha, dentro desses valores, ele está bem, ele está acima do peso? Não, ele é super assim, em cima do peso ideal. Olha, dentro desses pequenos valores que você apresentou aí pelo telefone, ele está bem. Hoje a gente pesquisa, a gente faz uma trama de avaliações de colesterol, de LDL, de triglicérides e de, principalmente, gama-glutamiltransferase, que é uma enzima de fígado que sobe mais ou menos 2 anos antes de você desenvolver um diabetes. Se a sua gama-glutamiltransferase está acima de 16, venha no consultório porque você está num curso, num trânsito de desenvolver doenças ligadas ao metabolismo do carboidrato. Então é muito importante que as pessoas olhem tudo isso, avaliem, sempre que vocês forem no médico, sempre peçam para o médico, doutor, eu quero saber como está a minha insulina. Eu insisto isso em quase todos os programas que eu falo, porque a insulina em desequilíbrio leva você para o desequilíbrio de uma série de doenças. Tá bom? Mas em função do que você falou, ele tá bem. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Obrigada. Tchau. Então vamos lá. Foi divulgado agora há pouco tempo na televisão que as taxas novas de colesterol mudaram novamente. Estão mais exigentes do que nunca. Eles abaixaram as faixas de colesterol. Por exemplo, o colesterol que era normal 200, agora é 190. Cuidado, gente, eles estão abaixando demais essas faixas por causa de outros problemas e isso vai trazendo para as pessoas, né, exigindo que as pessoas tenham uma alimentação extremamente equilibrada, uma alimentação bem afastada de produtos químicos alimentares, ou seja, alimentos industrializados. E hoje é difícil uma pessoa que mantém uma dieta assim. Quem faz exercício físico, só pessoas que têm todo esse cuidado alimentar que consegue chegar nessas faixas que estão sendo colocadas hoje. E isto é uma fábrica de doente. Tá? Por exemplo, o LDL colesterol passou a ser taxado pelo risco cardiovascular que ele dá. Se a pessoa já teve infarto, cirurgias de revascularização, que são as pontes de safena mamária, angioplastia, já tiveram já tiveram problemas relacionados ao coração,
O LDL era 70, agora ele virou 50 para quem tem alto risco cardiovascular, 70 para pacientes que têm risco cardiovascular alto e até 100 para pacientes em risco cardiovascular intermediário. Só os pacientes normalíssimos é que tem ainda, pode desfrutar de um LDL de 130. Atenção, se existem fatores de riscos associados a essas doenças cardiovasculares, como diabetes, hipertensão, a pessoa fuma, acima do peso, tá, resistência insulínica, todas essas coisas, esses valores precisam ser abaixo de 100. É isso que está sendo colocado agora. O HDL, que era no mínimo de 60, agora eles estão pedindo que seja no mínimo de 40. O colesterol era 200, agora 190. Então, muito cuidado com a alimentação, com aquilo que vocês estão fazendo com o processo alimentar, as inflamações que a maioria das pessoas vive, o sobrepeso, obesidade não deveria chamar obesidade, deveria chamar obesidite. Toda obesidade é processo inflamatório. E a pessoa está acima do peso, a tendência dela é subir com o colesterol dela. Por quê? Porque ela está vivendo um processo inflamatório em função da obesidade. Por quê? Porque ela está comendo muito carboidrato. Lembra que eu falei no começo do programa? O colesterol sobe porque a sua dieta de carboidrato está muito alta? Está muito alta, você sobe de peso e aí você vai ter problemas relacionados a essas faixas todas e você vai virar um grande candidato a tomar vastatina muito cedo. Muito cuidado com isso. Para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Dene Nogueira, eu sou nutricionista especializada em nutrição clínica funcional e fitoterapia. O meu consultório, eu tenho 3 consultórios, Jardim São Paulo, Vila Madalena e Bragança Paulista. A central de agendamento é a mesma, 2977-1088. Eu tenho o site, que é o Nutrição Biomolecular. Eu tenho no YouTube, se você digitar Denise Nogueira, você vai pegar vários programas meus aqui da rádio, que foram colocados no YouTube, de várias doenças, desde câncer, a esteatose hepática, diabetes, enfim, tem várias coisas que foram colocadas, que é muita informação importante para a vida aí do nosso ouvinte da rádio. O que dizem as estatísticas? O colesterol não é apenas um biomarcador, nós avaliamos problemas metabólicos desse paciente. Os estudos de Framingham, que é uma cidade, né, diz que 60% de todas as pessoas que infartaram nos últimos 26 anos, elas tinham colesterol e LDL normais. Então, infarto está ligado a vários outros tipos de doença e de sintomas, gente. Não é só porque o colesterol e o LDL está em alteração. O colesterol é um mocinho e não um bandido. Ele chega onde existe inflamação, aí ele sobe. E isto traz esse equívoco de leitura a respeito desse marcador. Síndrome metabólica é uma coisa importante na questão do colesterol. Se você tem a sua insulina alta de jejum, pode ter até glicemia normal, mas você tem alteração de pressão arterial, está acima do peso, depósito de gordura abdominal e alguns marcadores importantes, que é o gama-glutamiltransferase, que é o GGT, que vocês leem lá no exame, né? Aquilo lá vai trazer muita informação para nós e isto é para alterar mesmo o colesterol. Quando uma pessoa que tem desequilíbrio intestinal, o que nós chamamos de disbiose intestinal, que é o desequilíbrio do intestino em função da morte dos lactobacilos no intestino, porque você fez uma alimentação muito ácida, com muito açúcar, leite condensado, bastante queijo, muito leite, muito produto que acidifica o seu intestino, você entra em desbiose intestinal e morreu lactobacilos no intestino, você cria um processo inflamatório de intestino e vai criar processos inflamatórios outros pelo corpo. Especialmente a sinusite e a rinite. Se você tem rinite, minha querida, você tem disbiose intestinal. E você pode ter o colesterol alto por causa disso? Com certeza. Você conserta o intestino, conserta a disbiose intestinal, equilibra o seu processo alimentar, o seu colesterol vai
abaixar sem você tomar uma grama de vastatina. Esse programa hoje eu escrevi dessa forma para que você entenda que fitoterapia, outros itens bárbaros podem ser colocados na sua vida para baixar o seu colesterol. Às vezes você tem vários, traga os seus exames, né, para consulta, a gente vai avaliar se você tem só isso, essa dislipidemia alterada, é o que nós vamos equilibrar, vamos tratar em você e para você ter resultados aí muito bom. Tem mais uma pessoa na linha? Pois não? Boa noite. Boa noite. Por gentileza, quando a senhora disse em relação à gordura, as pessoas que comem, aliás, gordura sim, ser gordo, quando as pessoas comem muito carboidrato, pode ter um colesterol mais elevado. Exato. Por exemplo, minha irmã, ela é super magra, pesa nem 50 quilos, 47 quilos e tem o colesterol 320. Uhum. Então, eu fico na dúvida. Qual que é o problema? Exatamente. Foi o que eu expliquei no começo. Eu vou responder no ar para você. Então, de nada. Precisa pesquisar numa pessoa por que ela tem colesterol alterado. Ela pode ser uma pessoa magra, mas ela tem um colesterol alterado por causa da insulina dela, por causa de um hipotiroidismo subclínico, por causa que ela está numa idade que ela está entrando na menopausa, o colesterol dela vai subir. Precisa olhar e avaliar onde é a causa, qual é a origem desse colesterol alterado na vida de uma pessoa. Não tem só a ver com o carboidrato, só a ver com a obesidade, só isso, não é só, é um marcador metabólico que altera em qualquer processo inflamatório. Precisa pesquisar isso na vida de um paciente e ajudar ele a encontrar a causa disso, tá? Porque pode ser até hormonal. Mas isso a gente vê quando a pessoa vem aí até o nosso consultório. Então, veja bem, se você tem um problema de disbiose intestinal, que pode ser o caso aí da nossa ouvinte que ligou, ela pode ter um colesterol alterado porque a permeabilidade dela intestinal é muito alta. Dá uma olhadinha, minha querida, nos eosinófilos dela. Olhe lá, pega o hemograma e dá uma olhada no seu eosinófilo, que é um marcador da série branca do sangue, tá na listinha. Nós consideramos os eosinófilos um marcador de disbiose intestinal muito bom. A gente mede por ali para ver o quanto você está absorvendo. Hoje nós olhamos que a partir de 50, 60 já é uma condição que você precisa começar a olhar a disbiose intestinal. A gente antecipa, né, os problemas aí de doença da pessoa, avaliando os marcadores que ela tem no exame. Alimentos funcionais que ajudam no colesterol. Gente, existem muitas coisas na natureza que ajudam a baixar colesterol. Precisa incluir isso na dieta da pessoa, mas qualquer inclusão precisa ser acompanhado com um profissional, porque às vezes a gente pode incluir um alimento na vida de uma ou outra pessoa e não responder bem. Mas um que é clássico, que ajuda bastante, é a farinha de banana verde. Então, na farinha de banana verde, nós precisamos, ela ajuda muito no metabolismo, ela ajuda a equilibrar o colesterol, mas não é só isso. A gente precisa saber usar no melhor horário, a melhor quantidade, na distribuição, isso no decorrer do dia, para realmente usar a força de um alimento funcional, ajudar essa pessoa a tratar e equilibrar. Mas tudo isso precisa ser monitorado, tudo isso precisa ser acompanhado por profissionais no caso. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório, 2977-1088. Para você que sintonizou agora, o meu nome é doutora Deni Nogueira, eu sou nutricionista, eu atendo nesses consultórios. O programa de hoje falou sobre o colesterol, né, que mudou de faixa, hoje aí trazendo bastante problema e preocupação para a nossa vida, ok? Vamos para a oração do final do nosso programa. Senhor Jesus, Senhor da vida e da paz, da misericórdia e do auxílio. De joelho em espírito nós nos colocamos diante de vós, Senhor da vida, para que guarde e envolva o nosso país, o nosso Brasil, em bênçãos. Tu, Deus, que
criastes o Brasil exuberante. Salva agora, Senhor, da predominância do mal. O Brasil se destaca no cenário religioso do mundo. Nele colocasse as bases da religiosidade. É um país de Jesus. Tu sabes todas as coisas. Nós suplicamos de joelho em espírito que salve o nosso país das forças contrárias à tua vontade, dos perigos que ameaçam a liberdade da nossa nação, da predominância do mal no cenário político e de tudo que possa interferir no triunfo do bem. Guarda este país para os brasileiros, que as bênçãos de toda esta riqueza que foi tirada do nosso país retorne para o nosso povo em bênçãos de saúde, de alimentação, de hospitais, de trabalho e de tudo mais que este povo abençoado precisa de vós, nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Ok, pessoal? Marque uma consulta, telefone 2977-1088. Até a próxima semana.